A lição de número 10 traz como tema a promessa do Espírito e está baseada em João capítulo 14, capítulo 16 e capítulo 20, e tem como objetivo analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus, que o Espírito Santo habitaria nos discípulos para que eles cumprissem a vontade de Deus e que breve transbordaria sobre os discípulos, os revestindo de poder para a missão deixada por Jesus à igreja. Em João 14, versículo de número 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. A palavra outro aqui é allos, que é o oposto de héteros, que quer dizer outro da mesma essência, da mesma natureza. Onde está escrito: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. A palavra aqui, paracleto. Desde o capítulo 13, nós vemos Jesus se despedir dos seus discípulos e falar da sua partida. E agora ele fala do sentimento que eles terão pela sua ausência, o sentimento de orfandade. Mas ele diz que não os deixaria órfãos. A palavra orfanós no grego. Mas por que Jesus diz outro? Allos paracletos. Paracleto quer dizer advogado, alguém que é colocado ao lado para defender. E Jesus chama aqui de outro Consolador. A resposta é porque Jesus diz outro Consolador, ou allos paracleto, outro Consolador, da mesma natureza, está em 1 João capítulo 2, versículo 1, por causa de um sentimento de ausência de paternidade, de proteção, de ensino, de cuidado. E por que Jesus se expressa dessa maneira? Se nós lermos João capítulo 13, versículo de número 33, nas últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, Jesus diz o seguinte: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vos digo também agora. A expressão filhinhos, dando uma conotação de cuidado, de proteção, de companhia paterna. Jesus havia passado pouco tempo com seus discípulos, um tempo aproximado de 3 anos e meio, mas no versículo 16, ele faz a promessa de que rogaria ao Pai para que enviasse o outro Consolador, para que fique convosco, como disse Jesus, para sempre. Não seria um tempo passageiro. Isso nos lembra, de forma de ilustração, a passagem de Gênesis capítulo 8, dos versículos 8 ao 12, quando Noé, ao verificar que as chuvas haviam cessado, ele, depois de enviar o corvo, ele envia uma pomba em 3 ocasiões diferentes. Gênesis 8, versículo 8, depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Versículo 9, porém a pomba não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ir para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Nos remete de forma ilustrativa à primeira passagem sobre o Espírito Santo, em Gênesis capítulo 1, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No versículo de número 10, o texto diz: e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis, arrancada uma folha de oliveira seu bico. Conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Há a interpretação alegórica de que essa referência ilustra a pessoa de Jesus. Já outros dizem que ela simboliza a nação de Israel. O segundo momento em que o Espírito de Deus age sobre a terra de forma peculiar, forma específica, agora sobre a nação de Israel, para pregar ao mundo. Ainda no versículo 12, então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aqui, de forma ilustrativa, representando esse momento em que o Espírito de Deus viria sobre a igreja para ficar com os discípulos para sempre. E aqui fala de um ministério específico para a igreja e outro para o mundo, aqueles que não creem em Jesus. No versículo 17 ainda de João 14 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. No versículo 13 de João 16 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqui fala do ministério do Espírito Santo especificamente sobre a igreja. Nós temos 3 formas de atuação do ministério do Espírito Santo sobre a igreja: nos ensinando, gerando frutos e concedendo dons. João 17:16, a Bíblia diz: não são do mundo, como eu do mundo não sou, respondendo à atuação específica do Espírito Santo sobre a igreja, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Capítulo 16 de João, ainda na lição, versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for,
for, enviar-vos-lo-ei. Literalmente sobre a palavra consolador. Por que Jesus promete consolo? Se nós lermos no seu contexto imediato, capítulo 16, dos versículos 1 ao 6, são os versículos anteriores, está escrito: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço de Deus. De fato, isso aconteceu tão rápido após a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Versículo 3 diz: e isso vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Versículo 6. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. O Consolador viria para dar a eles entendimento em todas as coisas, para dar a eles a capacidade de continuarem mantendo firme o seu testemunho em Jesus, e para dar coragem e consolo a todos os que crescem. Atos capítulo 4, versículo 17 a 21, quando vemos os apóstolos presos e interrogados no Sinédrio, nós vemos a reação deles, e só pode ser compreendida pela ação do Espírito de Deus. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e mais, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Interessante que os apóstolos se achavam felizes por serem dignos de sofrer estas ameaças pelo nome de Jesus. Ao encontrar-se com os outros discípulos, relataram todas as ameaças e depois de terem orado, a Bíblia diz que tremeu o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo e continuaram a pregar com mais ousadia e intrepidez, e os sinais lhe acompanhavam. E o número dos que creram aumentava cada dia. No capítulo 6 diz que até o número de sacerdotes que criam aumentava. Então a ação do Espírito de Deus sobre a vida dos apóstolos lhes deu a capacidade de entender, lhes deu a capacidade e a coragem de praticar a palavra, mesmo debaixo dessas ameaças. Veja que o contexto dessa palavra do versículo 7 do capítulo 16 sobre o Consolador, aquele que traria consolo, ao mesmo tempo coragem para eles suportarem, está debaixo de ameaças de morte. O próprio Jesus, ao falar para eles no capítulo 16, diz que aqui chegaria o tempo em que aqueles que os matassem estariam achando que estariam fazendo a vontade de Deus, porque não conheciam a Jesus e nem ao Pai. Mas o Espírito Santo, que agiria sobre os apóstolos, estaria também dentro deles, habitando neles. Eles seriam um templo e morada do Espírito Santo, como diz Paulo aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo de número 6, versículos 19 e 20. Ora, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os apóstolos, os discípulos de Cristo e todos os que crescem, a partir do momento em que crescem em Jesus, seriam um templo, morada do Espírito de Deus, e por isso capacitados para pregar a palavra de Deus, para servirem de testemunhas vivas da ação da palavra nas suas vidas, tanto pela sua pregação como pelo seu testemunho, pelo seu novo estilo de vida. Paulo diz que no versículo 19, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por esta razão, ou por estas razões das ameaças e o sofrimento que os apóstolos sofreriam breve, que Jesus lhes diz no capítulo 16 ainda de João, versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo não testemunharia de si mesmo, como diz o versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber que é meu e vou-lo há
de anunciar. O Espírito Santo iria anunciar a Jesus. E isso não só ia anunciar a palavra de Jesus, mas a salvação operada na vida daqueles que crescem em Jesus pelo poder do Espírito de Deus. E isso seria um testemunho vivo da presença viva de Jesus e do poder do Espírito Santo através da vida dele, o que faria com que acontecesse a segunda obra do Espírito Santo, agora através dos discípulos, dos seus apóstolos, dos seus mensageiros, daqueles que crescem na palavra de Deus, que era o de convencer os pecadores através da pregação do Evangelho. O versículo de número 8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João diz que a partir do momento em que alguém crê em Jesus como Filho de Deus, passa pelo poder do Espírito de Deus a ser Filho de Deus, a ser conduzido pelo Espírito Santo. Em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 6, versículo de número 63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Versículo 69: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Voltando um pouco, João 3, versículo 14, 15 e 16: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 5, versículo de número 24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O autor da lição conclui dizendo: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando na vida do salvo, batizando no Espírito Santo. Se você já é salvo, se você já é templo e morada do Espírito Santo, mas ainda não é batizado no Espírito Santo, ainda não foi revestido de poder, busque esse batismo através da oração. Creia na promessa do Pai. É para todos quantos o nosso Deus chamar. Atos 2:17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Essa promessa diz respeito a todos os que creem no nome do Senhor Jesus, a todos aqueles que foram salvos por Deus através da crença em Cristo, ação do Espírito Santo. Creia na promessa de Deus. Se você já foi regenerado pelo poder do Espírito Santo, creia no revestimento do poder do Espírito para testemunhar. Tenha uma boa aula e que Deus abençoe.